Fala galera, e no Grêmio ainda existe um certo temor em relação ao rebaixamento. Mas depois da vitória 3-1 contra o Atlético Goianiense, é preciso dizer que a situação melhorou e muito. É claro que a distância entre pontos ela é muito pequena em relação aí a Criciúma, Fluminense, Vitória, Corinthians, mas nesse conteúdo a gente vai fazer um comparativo principalmente com Atlético Paranaense, Bragantino e Juventude. Bragantino e Juventude que agora estão na zona de rebaixamento em função da vitória do Corinthians diante do Cuiabá. Então, a partir de agora, a sequência de jogos do Grêmio e também dos principais adversários. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, joinha bacana para o conteúdo sobre e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso, até para a gente atingir aqui o maior número de pessoas, tá certo? Bom, pessoal, o Grêmio que terá os próximos 5 jogos, é uma sequência complicada, mas tem uma partida que, na verdade, 2 que eu acho que o Grêmio vai vencer, tá? E eu vou passar primeiro a sequência. Fluminense, sexta no Rio de Janeiro. Depois, o Palmeiras no Allianz Parque. O Juventude em Porto Alegre. O Cruzeiro em Belo Horizonte e também o São Paulo aqui em Porto Alegre na 36ª rodada. Desses confrontos aqui, eu penso que, na verdade, não 2, mas 3 o Grêmio tem condição de ganhar. Fluminense e Palmeiras, acredito que o Grêmio... O Fluminense acho que traz um empate. O Palmeiras acho que o Grêmio perde. Acho que o Palmeiras é uma equipe superior ao Grêmio. Mas agora, Juventude, o Cruzeiro em crise e o São Paulo em Porto Alegre, acho que o Grêmio tem condição de pontuar e bem nesta sequência. O Tricolor, que é o 11º colocado com 38 pontos, e na projeção atual, com 43, vai escapar. É claro que isso muda muito de rodada para rodada, mas... na minha projeção aqui, 5 pontos já serão suficientes para o Grêmio se garantir na primeira divisão para a temporada de 2025. Eu não citei aqui, e nessa projeção que eu estou fazendo, o Criciúma, os jogos do Criciúma com os seus adversários, ele que é 12º com 37 pontos, 13º Fluminense com 36, 14º Vitória com 35, e agora o Corinthians, que é o 15º com 35. Porque eu quero focar aqui em relação a Bragantino, que é 16º, estaria hoje... Na verdade, o Atlético Paranaense, que é o 16º hoje, com 34 pontos. E na zona de rebaixamento entraram o Bragantino e o Juventude. O Atlético Paranaense, que tem 9 vitórias. 16º, ele tem o Vitória em casa... no sábado, depois vai ao Morumbi jogar contra contra o São Paulo, o Atlético Goianiense em Curitiba, o Botafogo fora de casa e o Fluminense em casa. Considero uma sequência que dá para fazer aí uma pontuação interessante para escapar. Já o Bragantino, aqui acho a pior sequência entre Atlético e Juventude. O Bragantino terá o Cuiabá em casa. Depois vai jogar contra o Atlético Goianiense em Goiânia. O São Paulo recebe em casa. Depois o Inter no Beira-Rio. E o Cruzeiro em casa. Então tem aí... É claro que algumas partidas teoricamente mais fáceis, mas tem uma tabela complicada. O Juventude, que é o 18º com 34 pontos, mas tem um saldo negativo de 10. O Bragantino também, ele tem 34, tem 8 vitórias, mas um saldo negativo de 6. O Juventude tem o Fortaleza no Alfredo Jaconi, depois pega o Bahia também em casa, terá o Grêmio em Porto Alegre, o Cuiabá em casa e o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Então, desta sequência de Atlético Paranaense, Bragantino e Juventude,
Olha, sendo bem sincero com vocês, eu acho que o Juventude ainda tem boas possibilidades de escapar. Mesmo que tenham jogos fáceis, Atlético Paranaense e Bragantino, na minha avaliação, eles devem ser os rebaixados. E o Grêmio, vejo com muito otimismo. Acho que uma vaga na Sul-Americana, ela virá. Não digo com tranquilidade, é claro que ainda é necessário ter uma atenção com a tabela, mas a sequência, eu acho que o pior em relação a rebaixamento já passou para o Grêmio. Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.